Um, dois, três e... É claro que começou mais um episódio no Conversa no Closet. Digam oi pra mim, meninas, menos Maína que tá com a boca cheia, mas ainda assim diz oi. Oi, tudo bem? Oiê, tudo bom? Oi, gente! E aqui estamos começando a quarta temporada! Quem diria, hein, que a gente teria tanta loucura para explanar e para se arreganhar na internet, né? Depois de muitos choros, muitas militâncias e, enfim, muitas desmontadas de doutorado, né, maternidade e por aí vai, não é mesmo? Cá estamos iniciando a quarta temporada. E aí a gente vai começar a quarta temporada com um episódio, eu amei esse título, fui eu mesma que criei, que é o seguinte, a coragem de ser pirada da cabeça. Perturbada da cabeça. Estamos gravando em setembro, né? Então, assim, estamos no setembro amarelo. Então, vamos falar sobre saúde mental. Porém, já deixando aqui o disclaimer, esse episódio, o título dele é só realmente para dar o toque humorístico. Porém, não estamos estigmatizando ninguém, porque aqui, ó, o podcast em si, ele já é formado por três malucas, né? Três perturbadas da cabeça. Então, assim, eu vou fazer uma breve introdução depois do disclaimer, que é para contar como foi que eu cheguei na conclusão desse tema. Eu queria fazer esse tema um episódio cápsula, mas aí depois eu achei, não, o setembro tá chegando, a gente vai começar a quarta temporada, eu acho que é uma boa colocar junto com as meninas, porque vai que a gente adentra em outras camadas, né? Não fica só enviesado naquilo que eu queria falar, né? Só que um belo dia eu tava vendo um filme, e aí tava vendo o filme com uma pessoa que eu não vou fazer o Exposed. E aí uma personagem falava assim, não sei o que lá, sou pirada da cabeça. Aí eu virei pra pessoa e falei assim, tu acha que eu sou pirada da cabeça, perturbada da cabeça? Aí a pessoa falou assim pra mim, acho. Aí eu, eu dou muita pinta? Aí a pessoa falou assim, dá. Aí eu, tá certo. Aí pronto, guardei pra mim, né? Mas aquilo ali me intrigou. Eu senti uma pulguinha atrás da minha orelha, mas tudo bem. Aí pula para meses depois, eu falando com a outra pessoa, né? Uma pessoa que eu também já conheço há muitos anos. E sabe que eu, enfim, não sou normal. E aí eu falando com essa pessoa sabe, enfim, muitas coisas da minha história e tal, não sei o quê. E aí ela falando comigo, que eu também não vou fazer o expose, ela falou assim, ai, tem muita coisa acontecendo aí. E isso também ficou uma pulguinha atrás da orelha, né? Pegou em mim. Não, e esse episódio não é uma indireta, uma alfinetada para ninguém, tá? Porém, foi assim que esse tema nasceu. A vontade de falar sobre esse tema nasceu em mim, porque eu quero aproveitar que é o setembro amarelo, e agora a gente vai falar um pouco sério, para no final das contas a gente falar sobre saúde mental em geral. É uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Saúde mental de várias maneiras, mas temos problemas, temos questões, né? E quando a gente vai para a vida adulta, existe de tudo um pouco. Ninguém é obrigado a lidar com seus pepinos, mas ao mesmo tempo, quando a gente enxerga pessoas que têm questões, a gente acolhe ou a gente é preconceituoso, sabe? Ou a gente é impaciente. Dadas as devidas proporções sobre o tipo, cada um tem seus problemas, cada um que resolva, ninguém tem nada a ver com seus pepinos, beleza, mas a gente fala tanto de saúde mental, principalmente atualmente, né? E, e quando a gente vê uma pessoa que talvez precise até estender a mão, a gente parte de um princípio do tipo até meio egoísta, sabe? Ah, eu não tenho paciência para lidar com essa pessoa. Então entra a dicotomia sobre uma sociedade que fala sobre saúde mental. A gente vem incentivando as pessoas a cuidarem da saúde mental, mas quando de fato existe alguém no nosso entorno, né, que talvez precise de ajuda, precise pelo menos de compreensão, a gente não encontra, né? Ou então
sei lá, em ambiente de trabalho, é, acaba sendo desafiador para você lidar com as suas questões e, enfim, como é que a gente esconde? Será que a gente esconde? Sabe? Então é mais ou menos por essa vertente que eu gostaria, né, que a gente fosse para abordasse esse tema aqui. Ahn, e aí eu vou lançar uma pergunta, meio afirmação, e aí depois eu vou dar para vocês, que é assim, gente, não sei se vocês já leram A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que o título também foi inspirado, é um trocadilho com. Aí, Maiana tá com ele, tá armada, hein? Veio preparada. Enfim, é o livro de Brené Brown, né? Ele é bem conhecido, eu acho, eu posso estar enganada, mas eu acho que ela ficou mundialmente conhecida e virou referência sobre o estudo de vulnerabilidade justamente por conta do TEDx, desse livro, eu não sei o que veio antes, o que veio depois, mas é mais ou menos isso, ela é uma grande referência e basicamente ela fala assim, muito resumidamente, que é não tenha medo das suas imperfeições, não tenha medo das suas vulnerabilidades, enfrente-as e, enfim, não tenha vergonha. Eu quero perguntar a vocês, minha gente, isso cabe no dia a dia? Vamos ser bem sincera, porque vou falar de mim, né? Eu sou uma pessoa perfeccionista, né? Todo mundo sabe. E aí, tratando-se do meu perfeccionismo, eu já consigo entender que é um grande problema, porque, sei lá, 2 anos atrás eu não fazia nem ideia que eu era perfeccionista e o tamanho disso, eu só achava que eu era eu. E a outra coisa que eu consigo ver, por exemplo, na procrastinação, no medo de errar, no medo de me lançar. Mas só que quando eu tento enfrentar os meus receios sobre o erro, é, ou então, quando acontece um erro, eu não sei lidar e sabe quando você se permite, isso aqui eu vou fazer mais ou menos. Aí justamente aquilo ali que você se permite fazer mais ou menos, voltam com um feedback tipo assim, isso aqui precisa melhorar. Aí eu, ai, que saco, eu não tenho como não ser perfeita. É isso que eu quero dizer, sabe? Então, assim, no dia a dia, pra vocês, esse blá 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 de Brené Brown, de tipo, peite suas vulnerabilidades. Na prática, rola por aí ou não rola por aí? Eu vou tentar começar então, porque eu não sei se eu tenho clareza do que eu quero falar, mas é complicado. Porque eu acho que vai muito do que é a expectativa nossa e do que é a expectativa dos outros, né? A cobrança que é de dentro para fora e a cobrança que é de fora para dentro, das pessoas pra gente. Eu acho que sim, a gente precisa fazer o movimento de aceitar que não vamos ser perfeitos em tudo, não vamos conseguir entregar tudo do jeito que a gente gostaria, que é preciso abraçar nossa vulnerabilidade, aceitar que é isso aí, é o que temos, fazer o quê. Acho que é importante isso. E talvez seja um movimento que gere o restante. Tipo assim, a partir do momento que eu me permito ser imperfeita, talvez eu tenha mais acolhimento ao olhar para o outro e suas imperfeições. E aceitar que essa pessoa também não é perfeita e também tem as vulnerabilidades dela. E a partir do momento que essa pessoa se sinta mais acolhida, talvez ela consiga olhar para o outro e dizer: sou aceito com minhas imperfeições. Posso fazer o movimento de aceitar também. E talvez assim, a partir de nós, né, que coisa bem clichê, a partir de nós, a sociedade pudesse passar a ser um pouco mais acolhedora, no sentido de que não há perfeição, né, nunca. A gente pode esperar o melhor, a gente pode incentivar que as pessoas vão além, né, tipo, busquem o que elas são capazes, não fiquem tipo assim, feliz. Não é feliz, mas assim, não fiquem. Não se acomodem na mediocridade, vamos dizer assim. Mas eu acho que é complicado e que é muito grande o range que a gente poderia abordar nessa pergunta, assim. Eu acho que sim, precisamos e é possível aceitar ser mais vulnerável e aceitar a falta de perfeição nas coisas. Eu acho que é sim possível, mas é preciso entender que nem tudo vai ser aceito completamente, mas que também isso não é uma falha pessoal.
eu acho que é isso. Tipo assim, aqui no Canadá eles falam muito isso. Nós, brasileiros, se a gente tem um feedback relativamente negativo no trabalho, tipo, pô, esse aqui podia ser melhor, a gente tende a trazer pro pessoal. Eu sou falha, eu não consegui entregar perfeito. Enquanto que no Canadá, eles não veem como um ataque pessoal ou uma falha pessoal sua, e sim como é puramente trabalho. É um job, tipo assim, isso aqui pode ser feito dessa forma, você fez assim, dá pra melhorar. Você pode melhorar, por favor? Nada contra você, nada a ver com você. Entende? É o trabalho, a entrega. Eles separam um pouco isso, até no feedback mesmo, de, tipo, da sua performance, de como você tá indo. Coisas podem acontecer. Então, eu acho que você falou, né? Ah, eu nunca permito entregar um pouco menos. E quando eu digo assim, isso aqui tá bom, voltam e digam, não, esse aqui precisa melhorar. Mas, te conhecendo, provavelmente é muito poucas vezes você permite que uma coisa vá mais ou menos. Mais ou menos na tua visão de mais ou menos. Tem essa. E aí, nessas poucas vezes, aparentemente, você tem tido a experiência de que volta, tipo, vamos consertar. Mas será que se você se permitisse mais em mais departamentos, em mais situações, em mais entregas, quantas voltariam de fato? Todas? Ou só algumas, sabe? Será uma questão de coincidência? Uma questão de que não, realmente não há espaço para vulnerabilidade e entregar menos do que o necessário. Talvez seja exatamente porque naquela questão ali não dava para ser melhorzinho mesmo. Mas em outra, talvez iam ter passado feito vista grossa. Sabe? Eu não sei. Por isso que eu digo, eu acho que é muito dependente da situação, do contexto. O que eu percebo, da minha experiência aqui, pelo menos, é isso, que eu me cobro demais e as pessoas não esperam tanto assim. Talvez elas até se acostumem com o que você entrega, mas elas não, tipo, é mais do que elas esperam normalmente. E aí que a gente que acha que tá sempre entregando muito pouco, quando na verdade não é o caso, é porque a gente tá se cobrando muito. Enfim, não sei se respondi não, mas tá aí. Eu acho que a minha relação com se cobrar, com ficar nessa. Aqui arrumando os cabelos. Com ficar nessa ideia de entregar ou de como que eu quero me vender. Eu já entrei, tanto que quando começou a falar, Mai, eu entrei numa noia do eu ideal do ideal do eu, né? Há meses atrás. E foi exatamente nisso que tua fala me levou imediatamente. A minha tara do eu ideal. Mas eu acho que é muito difícil da gente se desapegar dessa ideia e simplesmente, não ligar, não entrar na paranoia de quem a gente está deixando transparecer, sabe? Eu acho que não tem como. Eu, por exemplo, eu me pego constantemente presa um pouco nesse lugar, assim, sabe? Quem que eu tô parecendo ser? E eu acho que faz parte do negócio, sabe? Eu não sei se a gente chega num momento da vida em que há um desprendimento na terceira idade, em que tu não liga mais pro que as outras pessoas pensam de ti, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não sei se é simplesmente porque tu não liga mais porque as pessoas pensam de ti porque tu tá muito bem contigo mesmo, ou porque a opinião dos outros passa a não importar nada, sabe? Eu acho que é uma dualidade ali. Eu acho que tem as duas coisas. Se é porque tu tá de bem contigo mesmo, eu acho que é super gostoso, sabe? Eu acho que realmente, assim, é onde eu aspiro chegar. Estar bem, tão bem comigo mesma que eu não me importo a maneira como eu tô parecendo, seja dentro ou fora da caixinha do que alguém espera que eu seja ou do que a sociedade espera que a gente seja. Mas se for por uma questão assim de eu não me importo com a opinião do outro, eu acho que isso pode ser perigoso, porque a gente vive em sociedade, sabe? Essa coisa de tu não se importar com a opinião do outro, beira um pouco aquele negócio de tu ultrapassar barreiras, né? De ultrapassar a barreira do, da,
Meu Deus, como é que chama? Do politeness. Da gentileza? Da educação? Não é Educação. gentileza. Educação. Acho que é educação, entra mais como educação, assim, sabe? A educação, a minha liberdade vai até onde ultrapassa a liberdade do outro, para não esbarrar nesse lugar, né? E é o que a gente vê, na verdade, muitas pessoas que acabam não tendo esse filtro, que eu acho que a gente tá falando aqui, esse filtro de ser super autoconsciente, simplesmente arreganhado ali. Ai, ai. Mas, assim, da pessoa, a gente ter, ser super autoconsciente, né? E ficar nesse lugar, se cobrando, se colocando numa expectativa muito alta com o nosso trabalho, com a nossa, como a gente deve se portar, como a gente deve falar, como a gente deve ser. E tem pessoas que a gente vê que não se importam em nada. E essas pessoas, na nossa sociedade, elas são perigosas, né? Porque elas vão falar coisas que são criminosas, né? Que beiram o crime ou que vão se comportar também de uma maneira muito desconexa da realidade. Não sei, eu acho que é necessário sim, sabe, ter noção e carregar essa noção para a vida. Não sei se eu consigo me desapegar dessa ideia. Então tá, meninas. Então, já que a gente tem o quê? Mais 18 minutos no máximo para finalizar o episódio, que Nath marcou a terapia dela, né? Então, e a gente tá falando aqui sobre saúde mental, vulnerabilidade, setembro amarelo, né? Que eu tô de amarelinho aqui. Eu sei que é um cenário bem hipotético, mas eu queria saber de vocês, meninas, onde é que vocês estariam se vocês não fizessem terapia? E eu tô perguntando isso porque é bom alertar, né? Quem não faz terapia e precisa de terapia, né? De ter esse acompanhamento psicológico, né? Então, nós como pessoas em terapia, né? Em tratamento terapêutico já há uns bons anos, acho que a gente consegue ter uma ideia do que a terapia ajudou a gente, do que ainda precisa ser ajudado, mas principalmente assim o salto, sabe, de inteligência emocional e tudo mais. Então eu queria perguntar para vocês hoje se vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem terapia e onde vocês acham que vocês estariam se vocês não fizessem tratamento psicológico. Bom, eu acho que eu vou começar. Porque, assim, a minha relação, o que eu entendo sobre terapia, eu conheci na minha vida adulta. Assim, né, na ideia, vou fazer terapia, etc e tal. Mas eu fui apresentado esse conceito muito mais cedo, sabe? A minha mãe, ela sempre foi muito consciente, então ela já fez terapia por anos e tal, e ela sempre falava da importância disso na vida dela. Então nunca foi um tabu dentro da minha casa essa ideia de fazer terapia ou de falar sobre saúde mental. Meu pai foi voluntário no CVV durante anos também, então ele recebia as ligações, né? Ele sempre falava sobre isso dentro de casa. Mas eu acho que o meu contato com isso começou muito cedo, porque quando eu fui fazer a mudança de escola, eu tive que fazer um acompanhamento psicológico. Então eu fui aquelas crianças que ia na psicóloga e a gente ficava jogando carta. Eu não me lembro, eu não me lembro disso, mas eu conheço essa psicóloga até hoje, assim, a Keila, uma querida, e eu sei que eu fiz. Não me lembro do processo, né? Mas aconteceu assim desde a minha infância. Depois, ao longo da minha adolescência, eu tive contato então com o plano, né? Na verdade, o plano de saúde não cobria psicólogo, né? Não sei se hoje cobre no Brasil. Ou pelo menos cobriu uma parte, alguma coisa do tipo, assim, a última vez que eu me informei. Mas teve um período que, quando eu era adolescente ali, eu comecei a fazer um tratamento. Não era uma psicóloga por si só, mas era dentro de uma clínica psiquiátrica, e eu ia uma vez ao mês. Mas era basicamente uma terapia, assim, eu ia lá e conversava. E a ideia da terapia, no caso é que eu faço é psicanálise, né, que é a livre associação, tu vai falando, tu vai, enfim, pensando e tal. Eu reconheço só na vida adulta, mas o resto do processo eu já vi isso desde a minha infância, então eu acho que eu não consigo me imaginar,
não consigo fazer o processo de me imaginar sem isso, porque eu sei que seja por uma situação pontual, como o processo da mudança de escola, né, da turma e tal, ou durante uma adolescência, ou agora na vida adulta, eu consigo ver hum, como isso foi essencial no meu desenvolvimento. Então, assim, para mim foi imprescindível para várias coisas, e eu, assim, agradeço muito o fato dos meus pais também terem essa clareza, sabe? Essa facilidade de entender que, tipo assim, é necessário, a gente precisa ter um apoio que é além da conversa de casa, além da gente se falar durante a janta e durante o almoço, né? E, e ter alguém que é mais preparado para isso, para dar esse suporte para a Natália. Então, enfim, não consigo me imaginar, essa é a minha resposta. Porque esteve aí durante toda a minha vida, né? Esse processo terapêutico de alguma forma ou outra. Eu também fui pra psicóloga criança, após da escola. Mas eu também não me lembro de absolutamente nada a respeito. Eu só sei das histórias porque meus pais gostam de contar até hoje isso. Cada um do seu jeitinho. Que, assim, era eu e minha irmã. Minha irmã sempre foi pirada, quem conhece sabe muito bem, né? Sempre deu muito trabalho. Então, quando meus pais recebiam, né, o convite para ir na sala da diretoria conversar, normalmente era a respeito da minha irmã. E aí, um belo dia, eles chegaram na escola e, não sei se foi a coordenadora, a diretora, sei lá, disse que precisava conversar com eles. E eles já foram, tipo, o que é que Camila fez dessa vez, né? Quem que ela mordeu e quem que ela bateu. E aí, falaram, não, porque a gente quer falar sobre Maiana e não sei o quê. E eles ficaram, os dois contando a história muito boa. Porque eles ficam assim, não, eles devem estar falando da filha errada. Você deve estar confundindo. Não é possível. Maiana, Maianinha, entendeu? Nunca fez nada disso. O que é que pode ser? E a questão era que as professoras percebiam que eu queria falar na sala. Veja como essa terra plana, ela não gira, não. Ela capota, né? É tipo assim, Maiana quer falar, quer responder as perguntas, quer fazer perguntas, mas ela tem muita timidez. E a gente gostaria de quebrar isso, sabe? De trabalhar para que ela se sinta à vontade de fazer as perguntas dela e de responder as coisas na sala de aula. Corta para alguns anos depois, ela sendo expulsa de sala por estar dando risada com a amiga na sala. E sempre eu vi essa reclamação dos professores. Ela é uma excelente aluna, mas fala demais. Fala demais, não sabe ficar calada. Não mandei me tratarem. Eu era uma criança tímida, silenciosa. Enfim. Depois disso, eu só fui fazer terapia de novo adulta. Que foi, tipo, uma escolha minha mesmo, de querer... Eu sempre senti minha cabeça muito desorganizada, sabe? Tipo, muitos pensamentos, muitas ideias, dificuldade de direcionar os meus quereres e achares, sabe? Era muito... Eu sempre senti isso, assim, é muita bagunça. Então a terapia sempre foi pra mim aquela coisa de ir, colocar tudo pra fora e esperar que aquela pessoa do lado de fora vá conseguir alinhar pra mim, organizar, me ajudar, tipo, calma. Reparou nisso aqui? Prestou atenção nisso aqui? Você tá falando disso, já é a 10ª consulta que você toca nesse assunto. Eu acho que alguém precisa trabalhar. Então, assim, já passei por diversos profissionais, né? Tipo, faz anos que eu tô em terapia realmente. E cada um deles teve o seu jeitinho de me trazer, de me chamar a atenção para diferentes aspectos de coisas que eu precisava trabalhar, o que seria bom trabalhar. E eu não sei dizer assim, onde é que eu estaria, né? Quem seria se eu não tivesse tendo essas pobres pessoas para escutarem as minhas loucuras semanalmente? Com algumas pausas, mas semanalmente, de forma geral. Provavelmente eu teria tomado decisões muito mais baseado em aspectos muito mais rasos, sabe? Baseado naquilo que você tá vendo por cima, assim, não necessariamente o que realmente está acontecendo, sem entender exatamente o que está me movendo em certas direções. Então, eu acho que a terapia ela foi esse elemento, essa ferramenta de trazer muita clareza para os problemas que eu estava vivendo e por que eles eram problemas para mim, ou como eu poderia consertar eles, se eu queria consertar eles, sabe? Se eu queria só realmente falar deles e de tanto falar se resolveu, sabe? Porque às vezes tem coisas que a gente só precisa realmente botar pra fora.
tem coisas que a gente precisa tomar atitudes a respeito. E, enfim, eu acho que é isso. Eu não sei onde eu estaria, mas eu acho que eu teria tomado as decisões e atitudes catastróficas. Já, sabe? Por realmente falta de direcionamento. E barulho, tipo, sabe? Falta de clareza, assim, mental, tipo. Enfim. E tu, amiga? Adorei as respostas. Achei engraçado que as duas. Interessante que as duas basicamente falam que não se imaginam sem terapia. Pra mim é muito interessante Maiana dizer sobre as decisões dela e a clareza mental, porque eu sempre achei Maiana sensata, racional, né? E, enfim, eu sei que ela é indecisa, mas quando ela para pensar, ela fecha, né? Então, é engraçado, é interessante ver que tu atribui essa tua melhoria com para a terapia, porque é uma coisa que para mim, do lado de fora, tu já tinha, sabe? Mas enfim, no teu processo terapêutico tu atribui essa melhoria à terapia. Enfim. Sim, só um detalhe. Falando dessa coisa que você ama trazer, tipo, mas não é racional, é emocional, não sabe lidar, né? Eu acho que é muito essa questão de, tipo assim, eu consigo decidir minhas coisas, basear minhas histórias e decisões e tudo mais no racional. Tipo, é o que faz sentido ser feito, é o que tem que ser feito, eu vou fazer. Mas tem toda a carga emocional de lidar com isso. Então eu acho que acaba que isso, eu acabo trabalhando na terapia para ter essa clareza também emocional junto, para andar junto do racional. Ou até mesmo para dizer, a decisão racional seria essa, mas não é o que eu quero fazer. Eu vou precisar de ajuda para seguir em frente, sabe? Para conseguir quebrar essa barreira do, na minha cabeça, racionalmente falando, essa seria a decisão correta, mas não é o que eu vou fazer. E agora eu faço o quê? Entende? Se eu quero fazer o que eu quero e não o que é o certo na minha cabeça. E aí ter esse apoio para organizar esses sentimentos e emoções para conseguir bancar as decisões, sabe? Acho que foi nesse sentido também. Uhum. No meu caso, eu acho que eu consigo descrever a pessoa que eu seria sem a terapia, porque o meu background era bem aquele bem padrãozinho, tipo assim, tristeza, frescura, para de chorar, não tem pra quê, né? E eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu tenho realmente a minha sensibilidade bem aflorada, né? Então, eu não entendia que esse tipo de condicionamento não deixava de ser uma espécie de violência emocional, sabe? De não respeitar essa emoção que eu sentia. Eu comecei meu processo terapêutico já adulta, né? E eu tentei no Brasil, mas eu acho que o start mesmo foi aqui, né? O caminhar mesmo começou quando eu vim pra cá, né? Então eu já tinha, acho que uns 28 na época, então, ou seja, né? Uma jovem senhora já. Ah, mas olhando pra trás, eu sempre vejo que a Mariana, até de adolescente, ela já queria fazer psicologia. E eu não acho que é à toa, porque de alguma maneira, consciente ou inconsciente, eu buscava por esse entendimento sobre mim, né? Então, eu sou bem categórica quando eu digo assim, a terapia ela mudou minha vida. E às vezes, quando eu falo isso, eu me emociono, porque quando eu olho para trás, eu sei quem eu era. Eu lembro quem eu era. Não faz muito tempo que eu era essa pessoa, sabe? E eu acho que eu estaria ainda me afundando com a minha relação com a comida. Eu ainda estaria me violentando através da comida. Eu acho que eu seria uma pessoa que continuaria sendo silenciada. O Conversa no Closet, ele não deixa de ser, por exemplo,
uma maneira de literalmente verbalizar essas mudanças. E toda vez que alguém pergunta sobre o Conversa no Closet, eu digo, a gente fala sobre saúde mental. A primeira coisa que eu falo, a gente fala sobre saúde mental, baseado nas nossas vivências pessoais, mas a gente não deixa de propagar a palavra da terapia, sabe? Da importância do tratamento psicológico. E então eu sou a pessoa que eu consigo ver o salto que eu dei, eu lembro quem eu era, eu sei onde muito provavelmente eu estaria e toda vez que eu imagino como é que seria a minha vida sem terapia, juro por Deus, minha gente, eu imagino um calabouço. Vem um poço assim, sabe, na minha mente. Então, a terapia, ela mudou minha vida, ela me salvou de mim, ela me salvou do mundo. Está aqui falando sobre essas questões assim, uma grande exposição que eu me propus a fazer, que acabei convidando 2 outras pessoas para se expor comigo de alguma maneira, para não me expor sozinha, mas não deixa de ser uma certa militância, um certo... ser um pouco afrontosa, do tipo assim, vou falar assim, vou peitar. Vou jogar aqui e vou colocar as cartas na mesa. Se tiver que fazer exposure de alguém, eu vou. Se tiver que chorar na internet, eu vou. Se tiver que ir no churrasco da comunidade brasileira e encontrar alguém que fala assim, nossa, eu sei tudo sobre sua vida. Aconteceu no final de semana passado. Sempre fui reconhecida, gente. Ai, meu Deus do céu. E aí, me pediram autógrafo, não me pediram autógrafo, me pediram foto pro Stories, não me pediram foto pro Stories. Chegaram pra mim e disseram, sei tudo sobre sua vida. Ai, isso também ficou aqui. Que noias foram criadas. Mas, assim, levando pro lado bom da coisa, né? Eu ainda acho que vale a pena. Eu ainda acho que aqui tem um propósito e que a gente tem uma bandeira, né? Que a bandeira número 1 é que a gente precisa se cuidar, a gente precisa se acolher e a gente precisa se tratar. Medicada ela é ótima, não sou medicada, porém sou terapeutizada. Enfim, então, respeitando o horário, né, que a Nath precisa fazer a terapia dela, e quem somos nós para não apoiar a terapia da amiga, né? Eu quero deixar uma última perguntinha, vamos tentar responder VaptVupt, né? Que é a seguinte: se a minha versão passada pudesse me dizer algo sobre minha saúde mental hoje, o que ela me diria? E aí a gente vai para a estrelinha da terapia e dia do episódio. Vamos lá, vou deixar aí em aberto. Tu tá no mute, Nath. Ah, tá. Não, é porque eu tava tentando aqui formular a coisa. Se a minha versão passada pudesse deixar um recado pra mim. Tu vê minha memória, né? Eu devo ter algum problema, com certeza. Minha terapia Eu vou repetir, tá eu vou em repetir. dia. Se a minha versão passada pudesse me dizer algo sobre a minha saúde mental hoje, o que ela diria? Ai, eu, eu acho que eu sempre me surpreendo com quão ruim fica. Com quão pior eu fico cada pouco, sabe? Sério, gente, sem mentira. Eu fico pensando, nossa, Isso tá é muito ruim. conversa no closet. Aí passa um pouco, meu Deus, mas tá pior que antes, mas antes já tava ruim. O que que tá acontecendo? Sabe? Eu acho que tem um pouco desse negócio aí. E uma coisa que eu diria é, a minha mãe, ela sempre me falava muito assim, ela fez psicanálise também, né? Anos e anos. E aí ela me dizia que terapia doía, e eu não entendia. E aí eu comecei a entender isso agora, na vida adulta. E eu acho que eu deixaria isso assim meio claro pra mim, sabe? Que eu preciso. Ah, tem uma coisa que eu até tenho que falar na minha sessão daqui a pouco, né? Mas que é o seguinte, sobre a minha saúde mental, né? Peraí que eu vou ver minha anotação aqui que eu fiz essa semana pra isso, rapidinho. Só pra não perder o fio da meada, porque, enfim. Ah, sobre hum, fortalecer a minha crença de valor em mim mesma. Não sei. Não sei o que eu diria, mas assim, eu sei que eu precisaria
trabalhar isso melhor na minha versão criança, que não fez terapia, que não tava, né, ciente das coisas e tal. Era tipo assim, sei lá. Não sei. Não sei. Eu não tenho a menor ideia do que eu falei pra mim mesma criança, mas eu acho que seria nesse sentido. Talvez seria tipo assim, vai fazer escoteiro, quem se importa que tu é fanha, sabe? Que daí a criança já muda um pouco a minha identidade, já tipo assim, que se dane os outros, e aí eu viro outra pessoa por conta disso, entendeu? Talvez seria nesse sentido, sabe? Aí eu ia Sei, o lá, efeito lupinho sempre alerta. borboleta. Certo. Ela ia ser escoteira. E tu, amiga? Maiana? Não sei, amiga. É se a. Calma, pera. Eu não me lembro mais se a pergunta era se a eu de hoje voltasse ou se a eu do passado chegasse, mas qual é que era a mesma pergunta? Se a minha versão passada pudesse me dizer algo sobre a minha saúde mental hoje, o que ela diria? Ah, tá bom. Mas no caso, dizer pra do passado, né? Tipo, dizer pra quem? Dizer pra do passado. Amiga, pelo amor de Deus, é uma pergunta simples. Veja só, a Maiana do passado Tá. chega pra falar pra Maiana do presente. Bicha, melhora nisso Sobre- aqui, ó. Ah. Cuida desse agora babado tá claro. aqui, ó. Tá Que, claro, que vai dar melhorou. bom. Entendeu? Ou então, Melhorou. tipo, não sei, ó. Não sei. E aí? Eu tô com Nath. Eu tô com Nath do tipo, vamos trabalhar nessa autossegurança, nessa sensação de valor próprio, amor próprio. Vamos trabalhar nessa coisa da sua autoconfiança, essas coisas, porque aí isso teria mudado completamente a minha vida. Imagina se eu acreditasse em mim mesma. Imagina. Rapaz. Ah, pois é. Tu quer falar o quê, Não teria pra Nath? ninguém. Ô, mas deixa eu fazer uma adendo aqui sobre essa pergunta rapidinho. Faz. A minha versão criança falando pra versão do futuro o que eu tenho que tratar, já é eu na minha terapia, já é eu pensando, me birutando e pensando, nossa, me lembrei desse negócio aqui, vou falar pra Andressa. Aí eu vou lá e anoto. É a minha versão criança que às vezes eu acesso e volto aqui. Então, é basicamente o meu dia a dia. Tu quer saber a minha sessão de terapia? Se você quiser abrir aqui. Porque eu acho que faz mais sentido o que eu agora, mulher sabida, que já Vivida. acessei caixas escondidas na minha mente, posso falar para a minha versão criança. Que aí sim Certo. é esse negócio que eu queria falar mesmo. Tá. E tu, amiga? Maiana finalizou o real oficial? Tá. No meu caso, a minha versão do passado, né? Nossa, qual versão do passado? Já começa, né? Porque todas as minhas versões do passado têm alguma coisa a dizer, né? Se fosse a criança, ela iria dizer o quê? Bicha, me sequestra desse passado aqui. Pelo amor de Deus. Me pega, me sequestra, me cria. Volta lá na terceira série, na atividade da árvore genealógica, faz o barraco mesmo. Nem sei qual foi o episódio que eu falei isso, mas enfim, faz aí a maratona dos episódios passados, sabe? Eu acho que, para começar o stand-up comedy, eu acho que eu iria, né, nessa questão. Se eu fosse adolescente, minha versão do passado falar hoje, eu acho que não só adolescente, mas tipo jovem adulta, se ela chegasse pra falar comigo, ela ia dizer assim: bicho, melhoramos, não foi? Melhoramos. Oh, Glória! Menina, tu fez isso mesmo? Tu botou bloco em geral, botasse fogo na Babilônia. Eita, a gente vai conseguir isso! Entendeu? Mas a que custo foi? Sabe? Enfim, a gente ia dar uma risadinha junta, né? Eu acho que, enfim, tá com esse toque cômico, né? Mas a minha versão do passado também olharia pra mim e ia dizer assim: menina, esse perfeccionismo aí ainda. Benza de Deus, a gente ainda não acredita em nós. O que tá acontecendo? 5 anos de terapia, beirando já 6, e a gente ainda tá nesse negócio. Menina, vê mesmo que negócio incrustado em nós. E eu tô adorando, porque assim, as três indiretamente estão falando nessa crença de valor, nessa crença de acreditar na gente, de botar o perfeccionismo lá na PQP. E cadê que esse negócio não sai da gente, minha gente? Pelo amor de Deus, o que nós precisamos fazer? Psicólogos que, se por acaso encontrarem esse episódio, por favor, avisa a gente,
né? Porque a gente já tá há 5 anos pagando terapeuta, 10 anos, sei lá quantos anos cada um aqui, a outra tá a vida inteira, desde criança fazendo desenho, jogando carta, e nada do negócio sair de dentro da gente. Que a gente precisa ir no Papa, a gente precisa fazer um exorcismo, que a gente precisa aceitar Jesus, mas Maiana já é crente, não sei o que a gente precisa fazer. Mas ajuda a gente. E pra finalizar, que a Nath já tá 7 minutos atrasada pra terapia dela, quem merece a estrelinha da terapia hoje? Não sei, minha terapeuta acabou de me mandar. Tá chamando? Agora Vai ela tá aí. livre. Eu acho que a Nath, acho que a Mari é a estrelinha de hoje, eu acho. Oxente! Eu acho. Porque apesar de ser quem tá há menos tempo, é quem mais andou pra frente, né? Não? Eu acho. Esse é o sentimento. Tu não sente isso, Nath? Bicha do céu, lacraste! A evolução da Mari, ela é bem visível. Assim, Exato. eu não conhecia a Mari antes, né? Hã? Não, eu não te conhecia antes. Tu me Não te conheceu conhecia quando tu adolescente, no né? basement do fundo do poço. Não, Eu já te conheci mas tu conhecia aqui. a Mari no passado. Eu lembro, acho, quando a Mari tava no Canadá e tudo mais. Eu acho que você pegou uma fase que deu pra ver a evolução do Pokémon, não deu não? Depois, no off, a gente vai debater sobre isso. Dia 20, Nath, a gente vai debater isso no churrasco. Maiana, Tá depois... 20? É porque vai ter churrasco Dia com a dos gaúchos. roupilha. Ah, tá. Tô entrando na minha terapia agora. Beijo, parabéns, Mari. Beijo, Estrelinha, terapeutizada!